Durante o processo de construção das ciências psicológicas, sim, porque a psicologia é uma ciência. Sim, uma ciência que continua em construção, tá? A psicologia não está pronta. Aliás, a psicologia é uma ciência relativamente recente. A gente tem aí pouco tempo de história. Por isso, ela é uma ciência viva que está em construção. Bom, e o ser humano também está em construção. Então, a psicologia nunca vai parar, né? Porque ela vai estudando esse ser humano em processo de construção. Durante algum momento da psicologia, nós tivemos duas grandes correntes. Uma tentava explicar o comportamento humano a partir da hereditariedade, né? A outra tentava explicar o comportamento humano a partir da influência do meio. E essas duas correntes foram de forma paralela, correram durante muito tempo. Até que hoje nós compreendemos que as duas coisas são importantes aí, né? Mas quando a gente fala de ser humano, nós sabemos da importância da cultura. Isso é uma coisa importante. Todos os outros animais, eles têm uma coisa chamada instinto. O que é o instinto? É uma informação que está lá no DNA do animal e que vai determinar como é que ele deve agir. Ele não precisa aprender com outro animal da mesma espécie. Ele vai trazer aquela informação e desenvolver aquele comportamento, né? Uma aranha, por exemplo, que traz lá o instinto ligado a uma cadeia de comportamentos. Isso é instintivo. Então, tem uma determinada espécie de aranha que chega um momento da vida dela que ela vai sair, vai construir uma teia, vai caçar um outro inseto, vai prendê-la na teia, vai procurar o macho, a fêmea, vai copular com esse macho, vai matar esse macho, vai voltar, vai botar os ovos lá na teia. Mesmo que ela nunca veja outra aranha fazer isso, ela vai fazer, né? E ela não pode interromper, tá? Ela não consegue parar no meio do processo, ela tem que fazer toda a cadeia aí de modo instintivo. O ser humano, ao longo da sua construção, ele foi perdendo quase tudo de instinto. E eu disse quase tudo, tá? Porque tem algumas questões aí que daria uma conversa longa para a gente entender. Mas ele perdeu quase tudo e trocou por cultura. O que é cultura? É todo o conhecimento construído pela nossa espécie e passado de geração em geração. Então, o ser humano, ele não nasce exatamente humano, em termos de comportamento. Ele nasce candidato à humanidade. Mas para se tornar humano, ele precisa do contato com outros seres humanos para aprender o que é ser um ser humano. Por exemplo, desde pequenininho a gente precisa da estimulação, né? Eu preciso estimular a criança a ficar de pé. A linguagem humana, ela não vem naturalmente. Eu preciso de outro ser humano para aprender a linguagem humana, senão eu não aprendo a falar. Eu preciso ouvir as pessoas falando para poder aprender a falar. Eu preciso aprender a sentar, eu preciso aprender a me comportar, eu preciso aprender a sentir. Sabiam que os afetos são aprendidos? Professor, você está dizendo que uma criança que nunca foi amada não consegue amar? Mais ou menos isso. Eu preciso aprender, eu preciso receber esses afetos para poder passar também esses afetos, né? Então, quando a gente pensa em ser humano, a cultura ela tem uma importância enorme na nossa história, porque a gente aprende com o outro. Sabe aquela conversinha assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Já ouviram isso? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não tem nada a ver com a nossa espécie. Isso é uma grande bobagem, porque as crianças elas aprendem com o modelo e não com o discurso. Não adianta nada eu falar para uma criança, olha, não fume, porque fumar faz mal, viu? E aí dá aquela tragada boa no cigarro. A criança está me vendo, né? Ela está me olhando, está vendo a minha ação, a minha reação de prazer diante do cigarro. Assim que ela puder, ela vai fumar. Eu estou ensinando. Então, o tempo todo, a gente ensina com modelos. Fique atento a isso. Se você quiser ensinar algo a alguém, o ideal é que você faça isso, para que o seu modelo possa aí, né, contaminar e fazer parte aí das pessoas. Bom, então a gente tem essa relação na nossa espécie entre instinto e cultura, e essa questão da cultura sobrepondo-se ao instinto. Você pode pensar assim, por exemplo, mas e o instinto materno? O instinto de reprodução?
Olha como ele vem sendo substituído por cultura, né? Quando um homem e uma mulher dizem, nós não queremos filhos, percebe que, se fosse instinto, ele não tem escolha, ele tem que ter, tem que reproduzir, né? Ele vai tentar reproduzir. Como a gente troca por cultura, nós aprendemos que nesse momento não é legal ter filho, é melhor cuidar da carreira, é melhor cuidar da relação, e aí a gente troca instinto por cultura. Para fechar essa nossa conversa, eu preciso levantar aí mais uma informação, que é a ideia do método catártico. O que é método catártico? Método catártico tem a ver com entrar em contato com as coisas que são vividas para poder deixar essa fumaça sair pelo lugar correto. Quando eu falo de algo, por exemplo, eu consigo elaborar melhor isso. Por que a psicologia trabalha tanto com a fala? Quando eu sou capaz de explicar algo de modo que o outro compreenda, eu entro em contato com esse afeto, de maneira que eu mesmo entendo melhor isso. Então, assim, quando eu tenho uma crise de choro por alguma coisa, a chance de eu elaborar isso é muito maior do que quando eu finjo que está tudo bem. O método catártico tem a ver com fazer o sujeito entrar em contato com aquela dor para que ele possa realmente elaborar e superar aquela condição. Tem mais um monte de coisa que eu quero falar com vocês, mas vamos até aqui agora.